Bom dia, hoje é 9 de julho, meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começamos agora mais um Papo de Lojista. O objetivo do programa de hoje é, através de um bate-papo com representantes experimentados do setor, levar aos associados e lojistas ideias, reflexões e exemplos de boas práticas, sempre com o objetivo básico de promover o desenvolvimento e o fortalecimento do setor. Para isso, a Artesp convidou empresários que optaram por caminhos diferentes para alcançar o sucesso. Eduardo Escudeiro é proprietário da loja Edu Tintas, fundada em 2014. Eduardo vem de família tradicional do ramo tinteiro e atua desde garoto no setor. Conhece os detalhes do comércio como poucos e optou, quando iniciou seu negócio, pela loja exclusiva conceito Anjo Tintas. As dificuldades do início, a escolha de uma marca não tão reconhecida na região e a evolução do comércio single de sucesso são particularidades que vão enriquecer a nossa conversa. Bom dia, Eduardo, tudo bem com você? Ô, Rodrigo, bom dia. Obrigado aí pelo convite aí e pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho a experiência aí com vocês. Hein? Obrigadão você pela participação. Renato Sá é diretor de estratégia da Tintas MC, rede de lojas presente em todo o Brasil com mais de 100 lojas em vários estados. A rede Tintas MC conta com 2 modelos de negócios, lojas próprias e franquias. O grupo Aliar, da qual a rede MC faz parte, contempla a distribuidora Premium, fundada pelo Renato, o que confere ao convidado propriedade para explanar sobre o tema de hoje. Bom dia, Renatão, tudo bem com você? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todo mundo aí que está ouvindo. Em primeiro lugar, prazer muito grande estar aqui com um monte de fera do meu lado aí, que nós vamos debater um pouquinho sobre o nosso mercado. E parabéns para a Artesp pelo nível das lives, né? Porque é muito importante para o nosso segmento aí essas boas discussões aí. Com certeza. Obrigadão, Renatão. Deixa eu colocar aqui o Thiago. Thiago Campos Borges é diretor e um dos proprietários da Outlet das Tintas, redes com mais de 20 lojas em vários estados do Brasil, fundada na Bahia. A empresa conta com lojas próprias e franquias, um modelo muito bem estruturado antes da implementação. E as razões por optar pelo mercado de varejo de tintas são detalhes que trarão muito conteúdo com a nossa conversa. Bom dia, Thiago, tudo bem com você? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com um bate-papo bem legal, uma troca de experiências. Tenho certeza que vai nos trazer mais conhecimento e mais, digamos que trocas de experiências que vai nos conduzir a resultados melhores nesse momento. Legal, obrigado pela participação. Tiago Paviani é proprietário da Flores Tintas, sediado em Flores da Cunha, na região serrana do Rio Grande do Sul. Tiago tem nas suas lojas a opção modelo exclusivo Select Souvenir. A região e seus aspectos culturais, aliado ao clima serrano, confere ao negócio de Tiago particularidades únicas que pretendemos explorar hoje. Bom dia, Tiago, tudo bem com você? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a quem nos assiste. Bom dia aos colegas. Essa turma aí é muito especial, aí tem uma grande experiência. Nós temos uma loja em Flores da Cunha, nós temos uma loja em Farroupilha, são cidades serranas pequenas, perto dessa galera aí que representa o Brasil, mas particularmente, assim, tem particularidades da nossa empresa, nossa região, ela é muito especial em se tratando de tintas, porque tem muita coisa que a gente trabalha quase que sazonal, no inverno é mais difícil, no verão é mais fácil, então, e vice-versa, né? Mas agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, eu agradeço ao Salvador, ao Simões, que indicou, enfim, vamos compartilhar, então, opiniões. Obrigado. Legal, brigadão, Thiago. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria lembrar que todo mundo pode mandar perguntas aos nossos convidados aqui pelo nosso chat, e assim como pode compartilhar nas redes sociais. Quem não conseguir assistir hoje, nosso programa fica no YouTube e também fica no Spotify. É só ir lá e conferir inclusive os bate-papos das outras semanas. Eu acredito que nossos espectadores querem logo de cara a opinião de vocês. Brevemente, com a experiência de cada um, quais as virtudes das lojas multimarcas, lojas exclusivas, lojas conceitos e franquias? Vamos começar com quem está mais adaptado ao vídeo, o nosso grande apresentador, Renatão. Renato, conta pra gente, divide um pouco aqui do seu conhecimento conosco.
Ô, Rodrigo. Na realidade, essa é uma pergunta importante e que normalmente é feita, né, para nós, de quem está no mercado. Eu sempre falo que todos os modelos eles podem ser vencedores, né? Então, não existe um modelo certo, esse é melhor, cada um tem os seus benefícios, né? Todos têm que ter o seu planejamento. Eu acho que vencer no modelo vai ser muito mais característica do varejista, do empresário, do que do modelo escolhido. A Tintas MC, ela optou por um modelo de multimarca, né? Então é uma empresa já com 56 anos, nós temos aí hoje praticamente 80 lojas próprias e mais de 40 franquias já, mas o modelo escolhido para Tintas MC é multimarca, né? Como você pergunta, falar um pouquinho sobre vantagens, né? Quando a gente fala do modelo multimarca, obviamente, você tem uma amplitude muito maior de produtos e fornecedores, né? Isso, de alguma maneira, você oferece mais, né? De uma maneira que você pode atrair mais consumidores, né? A preferência de marca, às vezes, de um pintor. Então, dentro de uma multimarca, você tem. Porém, ela te traz alguns aspectos reconhecido, né? Como planejamento financeiro. Não dá para você virar multimarca da noite para o dia. Você precisa, de alguma maneira, entender que tem um compromisso com as grandes marcas e assim por diante. Então, a gente acredita muito nesse modelo, e aí quando a gente abre para o processo de franquia, a gente acaba tendo uma Tintas MC, né? Então, 56 anos aí de... Renatão, só desculpa interromper, eu acho que seu vídeo caiu aí, viu? Não sei, você está conseguindo ver normalmente? Desculpa. Eu vi que caiu mesmo, acho que só estava vendo minha voz, né? Isso, mas desculpa, pode eu vou terminar só e aí eu volto. Eu estou fazendo pelo celular e teve uma ligação, então entendi. Tá ótimo. Acabou caindo. Mas falando um pouquinho aí só de voz, né? Quando a gente lança o projeto de franquia, a gente entende que a gente consegue levar para um empreendedor, seja ele novo ou até do nosso ramo, 56 anos de história, né? Carregada com relacionamento, marca, infraestrutura. Então, assim, essa para mim é uma grande vantagem do nosso franqueado. Uma empresa de custo baixo, né? Onde você tem na operação o dono, ou seja, ele tem uma agilidade muito maior do que uma grande rede e de alguma maneira, ele carrega muito do que a Tintas MC construiu ao longo desses 56 anos. Eu vou encerrar aqui e vou tentar voltar ao vídeo aí. Tá ótimo, obrigado, Renatão. Vamos conversar agora com o Thiago Paviani. Thiago, fala um pouquinho da sua experiência aí, que é tão regional. Conta pra gente. Nossa. Enfim, a questão regional ela é importante onde nós estamos atuando, porque ela vamos dizer assim, muito peculiar. Ela tem a região da Serra, principalmente, tem umidade, é frio, o que interfere na aplicação de produto. Então, são desafios que nós enfrentamos com políticas dentro das empresas e todos os lojistas da região. Nós temos o verão, que ele é intenso, e nós temos que absorver essa diferença de estrutura que nós temos que ter no verão para atender os clientes. Nós temos que absorver elas no inverno, que são 4 meses intensos também, o que dificulta muito, né? Então, aquela história, se o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então, são peculiaridades que nós temos que se adaptar. Mas é uma região da Serra Gaúcha, ela é próspera, aqui o povo trabalha muito, então é importante, existe uma concorrência grande, tem muitas lojas, não tem muitas redes grandes aqui, então tem muitos lojistas que tem 1, 2, 3 lojas, e isso faz com que o nosso mercado fique competitivo, mas, na contrapartida, vamos dizer aqui, o público é um público que absorve
tem uma cultura de poder, de capricho nas obras, e isso faz com que a gente consiga atender, vender uma linha premium, que é bastante importante. Nós vendemos uma linha premium, é o que mais se vende aqui, muito embora nessa pandemia talvez a gente tenha perdido um pouquinho desse mercado, né? Mas é um mercado talvez um pouquinho diferente. As lojas são estruturadas de maneira a atender toda a demanda do pintor, então os correlatos e todos os acessórios que os pintores, os profissionais precisam, o lojista aqui precisa atender. Então, são, às vezes, modelos operantes um pouquinho diferentes, mas muito, muito importante, Rodrigo. Obrigado, Tiagão. Vamos conversar agora com o Edu, que é representante de Guarulhos. Estou levando uma certa pressão aqui para te dar voz para Guarulhos, né? Salvador, seu parceiro. Conta pra gente, Edu, você que nasceu na loja de tinta, por que você decidiu ter uma loja single? Como é essa experiência? Rodrigão, estou no mercado desde 1992, né? Apesar de ser novinho aí. Comecei trabalhando com o pai, em 92. E a loja do meu pai era uma loja exclusiva souvenir, hoje com 5 lojas, né? E aí, em 2014, eu resolvi montar uma loja conceito da Anjo Tintas em Guarulhos, aí em São Paulo, né? Capital, sendo a primeira loja conceito da Anjo em São Paulo, capital. Então, foi um desafio, né? Foi um desafio aí que acabou dando muito certo, graças a Deus, né? E a gente montou a loja Anjo e também entramos com o produto souvenir. Por quê? Viemos com a marca para São Paulo, que não era tão conhecida no caso, né? A Anjo, principalmente na linha imobiliária. A Anjo era uma marca mais conhecida aqui na nossa região em relação a produtos automotivos. E aí, para você estar vendendo também a Anjo, a gente tinha que ter também uma marca líder de mercado para atrair o cliente para dentro da nossa loja. Então, começamos com esse trabalho, né? Então, estamos aí. Hoje já com 5 anos de loja, graças a Deus o projeto deu muito certo. Cada dia que passa, a loja crescendo mais e o nosso produto ainda continua sendo de referência, de maior venda na loja, sendo a marca Anjo e uma loja conceito, uma loja diferenciada, em relação ao atendimento, né, exposição de produtos, uma loja mais, vamos dizer assim, aconchegante para os nossos clientes. Então, hoje é a Edu Tintas aí, Rodrigo. Legal, obrigado, Edu. Vamos conversar agora com o Thiago, lá do Nordeste. Thiago, conta pra gente a nossa experiência. Você estava no nosso bate-papo antes de começar a live e falou que você é um dos mais novos aqui no setor. Conta pra gente a nossa experiência, como você fez tanto sucesso em tão pouco tempo. Primeiramente, obrigado aí pela participação, né, novamente. Eu não sou de família tradicional do ramo de tintas, tampouco conheci o ramo de tintas até 6 anos atrás, né? Eu trabalhava como engenheiro, eu sou engenheiro de produção formado, fui trabalhar na mineração de ouro, na Bahia. Eu sou mineiro, vocês vão perceber pelo sotaque de capial que eu não perdi até hoje. E lá eu conheci, fazendo um MBA em gestão empresarial, eu conheci o meu sócio atual hoje, que o pai dele era dono de uma rede de lojas de tintas em Feira de Santana, na Bahia. E aí, trocando algumas ideias, ele demonstrou interesse em expandir a rede dele, que era bem familiar. E eu sempre tive um interesse em ter uma empresa, né? E eu sou bem comercial, então me interessou, a gente fez o plano de negócios e iniciou. Quando a gente iniciou, a gente abriu a primeira loja, erramos em muitas coisas, né, devido à falta de experiência, acertamos em outras, mas a loja deu certo, já 3 meses depois a gente abriu a segunda e a terceira, e assim sucessivamente, seguindo um modelo padronizado, e aí a partir da quinta a gente percebeu que poderia seguir criar uma marca para ser franqueável, né, que era um modelo padronizado e replicável, típico de franquias. Então a gente criou um plano de negócio e começou a implementá-lo, e transformamos a que era, no início, Feira Tintas, ainda existe as Feira Tintas lá na região do interior da Bahia,
mas fomos para Salvador já com a marca Outlet das Tintas, e desde então a gente vem ganhando espaço em algumas cidades e alguns estados do Brasil. Hoje estamos em 6 estados, em várias cidades, já com 25 lojas, e crescendo mesmo durante a pandemia, né? Creio que ficou legal para todo mundo. Muitas pessoas passaram a notar que a casa precisa de uma pintura ou de uma reforma. Está vendendo bem na pandemia, e nessa pandemia quando começou a pandemia, a gente inaugurou uma loja, inauguramos outra já no meio da pandemia, e em julho agora a gente vai abrir mais 3 lojas. Então já estamos próximo a 30 lojas. E acho que o principal tripé desse crescimento são pessoas, preço competitivo e atendimento, né? Mas na parte mais de frente, mas o back office nosso é muito importante, que é a gestão financeira. A gente trabalha muito enxuto, com estoque enxuto, para evitar de ter problemas de fluxo de caixa e assim promover o crescimento mais acelerado. Obrigado, Tiagão. Vamos fazer as perguntas individuais agora. Eu queria saber os maiores desafios. Renatão, acho que agora seu vídeo, o áudio está tudo certo. Conta pra gente quais foram os maiores desafios para a implementação na manutenção de um padrão na operação com franqueados em tantas regiões diferentes que vocês atuam. Agora sim, Rodrigão. Eu acho que um dos grandes desafios, né, da franqueadora foi, em primeiro lugar, aprender a ser franqueadora, né? Eu falo com bastante lojistas que me perguntam, a responsabilidade de ser franqueador, ela é imensa, ela é maior do que ser lojista, né? Por quê? Porque a gente acaba sendo corresponsável com sonhos, né, com investimentos de outra pessoa. Então, eu falo que se a MC, loja própria, errar num ponto, errar em alguma coisa, é um erro nosso, a gente absorve. Como franqueador, né, a gente está jogando o nosso know-how junto a um sonho de alguém, né? Então essa responsabilidade ela é muito alta. O grande... as pessoas perguntam, às vezes quando as pessoas falam de franquia, né, a primeira coisa que vem é layout, né? E eu digo que layout de loja é a coisa talvez mais simples, né? Até porque a gente já tem uma história de layout de loja, né? A Tintas MC ela é inovadora desde dos anos 60, quando ela foi fundada. Então, ela sempre buscou layouts próprios, né? E sempre buscou se diferenciar em atendimento ou em serviço, né? Nunca em preço. E o que a maior dificuldade é você levar a cultura, né? Então, a Tintas MC ela tem uma boa cultura. Ela tem uma boa cultura de relação com os fornecedores, ela tem uma boa cultura de relação com os clientes, com o pintor, com os colaboradores. Então, acho que esse é o grande, investimento que a gente faz, né? Levar uma cultura que deu certo. A Tintas MC não chegou em 56 anos como uma das líderes do varejo, né, de tintas à toa. Então, por trás tem muita história e esse é o grande lance, né? Você dividir isso com alguém, quando é alguém que está entrando no mercado, então a gente tem muitos empreendedores novos, você leva essa cultura e ele absorve ela de uma maneira, óbvio que tem um grau de aprendizado grande, né, principalmente do setor, mas quando você leva para um empreendedor já de loja de tintas, você tem que fazer uma adaptação da nossa cultura com a cultura desse empreendedor. Isso, para mim, é o melhor dos caminhos. Por quê? Porque a gente vem aprendendo muito também com franqueados, com lojistas que já estavam no mercado, então a gente vem desenvolvendo muito. Eu digo que a Tintas MC cresceu não só em volume, né, não só em quantidade de lojas. Há 5 anos atrás, quando eu voltei para o varejo, a MC tinha 42 lojas. Nem completamos 5 anos agora, a gente está ultrapassando 120 lojas. Então, assim, é uma mudança exponencial.
e levar isto para o mercado, né, tem sido, acho que, o nosso grande propósito. Isso impulsiona a Tintas MC. A Tintas MC hoje ela é muito mais organizada, né? A Tintas MC hoje está muito mais preparada para o crescimento, e a gente ter o apoio dos fornecedores, porque quando você tem uma cultura que é bem vista no mercado por todos esses players que eu estou falando, você ajuda, né, de alguma maneira. Então você tem a ajuda dos fornecedores também para que você dissemine isso. Então, eu acho que o grande lance é você conseguir introduzir uma boa cultura e entender o que o franqueado, de alguma maneira, possa também te ensinar para que você continue sempre em evolução aí. Legal, obrigado, Renatão. Hoje nós temos 2 Thiago, então tem que tomar cuidado aqui para chamar. Vamos conversar com o Thiago Borges agora. Thiago, quais os maiores desafios da gestão tributária em estados diversos e eventual complexidade de gerir o estoque? Tributária, acho que até a contabilidade se perde nisso, né? Estava comentando hoje aqui com minha esposa, que é minha colega de trabalho do lado dela aqui o dia inteiro. Acho que é a minha maior fortaleza isso. E graças a Deus a gente se dá muito bem. Estava comentando aqui com ela que se pegar todas as regras tributárias existentes no Brasil e emendar numa folha A4, de folha A4, deve dar para dar a volta ao mundo, de tanta coisa, não dá para entender tudo. Mas a gente trata isso de uma forma mais simplificada. A parte mais de regras e questão tributária mesmo, de regrinhas, a gente deixa com a contabilidade, né? Mas a parte de plano de negócio, quando a gente... Eu acho que travou a conexão. Thiago, você nos ouve? Eu acho que travou a conexão. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco o Thiago volta e a gente continua conversando com ele. Tá. Oi, Thiago, você está me ouvindo? Travou a conexão. Vamos conversar com o Thiago Paviani. Thiago, conta pra gente quais os maiores desafios na escolha de uma marca com muita relevância. Não dificulta na independência da gestão? Oi, obrigado novamente, Rodrigo. Sim, vamos lá. A escolha de uma marca, de uma grande marca como parceira. E nós acreditamos que isso vem fazendo o entendimento do público. Para nós é uma estratégia que nós montamos, e entendendo o teu público, nós entendemos que é interessante ter uma marca forte, né? Então, nesse sentido, quando que o público ele absorve uma marca forte, nós temos condições de trabalhar com parceiros. Então, a escolha de exclusividade de uma marca, ela passa pelo mercado, passa por uma estratégia, e isso nos fortalece, pois com uma grande marca nós temos informações, nós crescemos juntos, nós aprendemos muito com eles e podemos contribuir. Isso faz também com que o mercado ele busque a confiança. Então, quando que o mercado ele está preparado ou ele está pronto para absorver uma grande marca, ele busca a confiança, busca a credibilidade. E isso, quando nós estamos parceiros, nós tentamos... Mas em que ponto? Para eu voltar. Tá. Isso faz com que os clientes eles absorvam esse custo que às vezes tenha mais, muito embora seja difícil de competir com as marcas locais, né? Mas isso, dentro da Flores Tintas, foi uma estratégia. Nós temos a Souvenir como uma grande parceira, nós somos Select, e nós temos o maior orgulho disso, pois as nossas metas estão sendo atingidas, estamos crescendo, embora a minha experiência particular no ramo já tenha mais de 30 anos, vamos dizer, a Flores Tintas ela vai para o 3º ano. Nós começamos
uma carreira solo há pouco tempo. E eu creio que escolher ser exclusivo está certo dentro do nosso mercado, tá? Por causa que nós nos tornamos mais fortes, respeitando os demais, fazendo um bom trabalho, e vou reforçar, isso precisa, a gestão, ela não é comprometida, muito pelo contrário, ela fica reforçada, a gente cria as metas e nós vamos buscar, e como o Thiago, o Renato falaram também, nós prezamos muito pelos colaboradores, compartilhar sonhos com os colaboradores e principalmente, como nós estamos em cidade pequena, nós compartilhamos esses sonhos até com os nossos clientes. Então, isso tendo uma marca de confiança, respeitando todas as outras, obviamente, e absorvendo o mercado, nós conseguimos fazer um trabalho bacana. Também, nós, junto com essas marcas, nós tentamos agregar, junto com um trabalho, serviço. Então, nós entregamos não só tinta, entregamos serviços, fizemos parte de um sonho, de um desejo dos clientes. Nós tentamos buscar soluções junto com os clientes. E isso, quando a gente tem uma grande marca como parceira, eles acabam, no final, eles acabam ficando satisfeitos, porque o que foi prometido, o que foi, vamos dizer, ofertado para eles, no final eles ficam agradecidos, porque deu certo. Então, o custo-benefício no final, ele acaba sendo satisfatório. Nós entendemos que essa parceria com uma grande marca, no nosso caso, no nosso mercado, ele é importante, Rodrigo. Legal, obrigado, Thiago. Thiago Borges, a gente já volta com você. Deixa eu só fazer o contraponto aqui com o Edu, que escolheu uma marca não tão famosa, não tão grande, mas uma ótima fabricante, com certeza. Conta pra gente como foi essa sua decisão, Edu. Rodrigo, quando eu tive na verdade, quando eu acabei saindo da Escudeiro, né, que é a loja familiar, 2014, eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Senão eu ia ser só mais um no mercado. E aí foi a ideia de montar uma loja diferenciada, com estilo mais aconchegante, como eu disse no começo, né? E eu comecei a pesquisar alguns fornecedores. Entrei no site da Anjo, eu recebia sempre na loja do meu pai a visita de um vendedor da Anjo, eu acabei me identificando com a marca. E acabei recebendo o convite do meu gerente na época para fazer a visita na fábrica da Anjo. Cheguei lá, muito bem recebido, as ideias bateram bastante com o que eu pensava da loja, o que eles tinham para me oferecer também, para a gente montar essa loja diferenciada, né? Cara, quando eu dei o start para a abertura da loja, que eu falei que eu ia montar uma loja conceito da Anjo em Guarulhos, Rodrigo, todo mundo falou que eu era louco, né? Trazer uma marca que ninguém conhece pro mercado, e muita gente achou que não daria certo. Mas o que acontece? Cara, eu entrei de cabeça, né? E aí do Tintas hoje é o meu sonho, é a minha vida, então eu preciso fazer que isso dê certo. E foi aí que começou, né? Começamos o trabalho, como eu disse, eu entrei com a Souvenir também, porque temos que ter uma marca líder de mercado na loja, até mesmo para o cliente que ele entra na loja, se eu não tiver uma Souvenir para oferecer, eu não vou conseguir estar indicando o meu produto, né? E a Anjo é uma marca muito boa, os produtos são muito bons, então a gente tem essa credibilidade da qualidade do produto de estar indicando para os nossos clientes, né? Então o trabalho foi muito bem feito, a gente investiu muito em propaganda, como eu falei, eu tinha que acreditar, tinha que dar certo, não poderia dar errado, era a minha vida que estava aqui em jogo, senão eu ia ter que voltar, bater lá na porta do meu pai e falar, tô voltando porque deu errado, me arruma uma vaguinha que eu tenho que arrumar estoque, fazer alguma coisa. Mas pelo contrário, deu super certo. Hoje aí do Tintas com a Anjo, a gente já está com essa parceria há 5 anos, né? E cada dia que passa, a gente vende mais, estamos entre as maiores lojas Anjos aí, nível Brasil. A Anjo não é tão conhecida na nossa região, mas
no Brasil afora aí estão bem credenciadas aí também, e nós estamos aí posso dizer, entre as 15 maiores lojas aí de revenda da Anjo. Então isso para a gente é muito gratificante, foi muito trabalho, muita dedicação, muito investimento, e é o que eu falo, né? Vender souvenir, gente, é fácil. Vender coral é fácil. Vender charuiras é fácil. Agora, vender Anjo, Guarulhos, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, e foi o que teve. Então, assim, hoje a gente tem uma parceria muito boa, né? Os produtos são muito bons. Quando eu comecei a vender, era engraçado que eu chegava com os clientes no balcão e falava assim, ó, pode levar Anjo. Se você não gostar, eu te dou a souvenir no lugar. Cara, em 5 anos eu tive que dar 2 latas de souvenir, então tá bom. Então, assim, é que eu falei, eu acreditei muito, né? A Anjo precisava de um parceiro aqui na nossa região, até mesmo para crescer a marca deles. A oportunidade foi boa, porque eu precisava recomeçar a minha vida e acreditar no meu trabalho, né? Então deu super certo, como os meninos falaram aí também, hoje a gente tem uma equipe muito boa, né? Eu tenho meu gerente aqui, que é um sobrinho, que é um braço direito, tenho mais 3 vendedores aqui também que são fantásticos. Então, assim, a gente precisa de equipe, né? Então, eu tinha, por estar muito tempo no mercado, desde de 92, então de tinta eu conheço muita coisa. Então, eu tive a sorte e também, né, de ter acreditado na marca da Anjo. Então, deu super certo. Então, hoje nós estamos muito felizes aí, cada dia crescendo mais, projeto de abrir novas lojas, e assim vai. Legal, parabéns pela iniciativa, Edu. E aqui com a gente está o Felipe, que participou da semana passada da live. Está aqui prestigiando nosso programa de hoje. Grande abraço para o Felipe. Ô, Rodrigo, só para complementar, o legal de você trabalhar com uma marca que não falando das líderes, né? Eu até tive uma live essa semana com o Felipe aí, a gente teve um café da manhã, mandaram cesta. O bom de você trabalhar com uma empresa menor é esse relacionamento que tem. O Felipe, o irmão dele, o Jean, que é diretor da Anjo. Então, assim, a gente tem um acesso muito mais fácil. Felipe, cara, tô precisando disso para a loja, vamos fazer uma ação. É muito mais fácil o acesso com eles do que eu com uma Souvenir, com uma Sher Williams. Então, por isso que essa parceria está dando muito certo. Abraço para o Felipe, abraço para a família toda aí. Legal, obrigadão por compartilhar essa experiência. Vamos voltar lá com o Thiago. Thiagão, você estava falando com a gente aqui, caiu sua conexão, desculpa ter tirado, mas pode complementar. Não, caiu porque o pessoal cercou o escritório aqui de lata, aí eu acho que o sinal do Wi-Fi está chegando fraco aqui. Mas, enfim, eu estava falando sobre a questão tributária. Em estados diferentes, diverge um pouco, mas não atrapalha muito na estratégia, justamente porque o concorrente também tem o mesmo imposto que eu, né, o concorrente do lado. Então, acaba que o preço final não vai ser muito diferente. Então, a questão tributária não influencia muito na questão de variação de estado. Influencia muito no porte da empresa, né? Quando a gente começou a crescer, a gente foi crescendo em faturamento, e isso no começo ainda era Simples Nacional, foi migrando de faixa, né? E quando chega nas últimas faixas do Simples Nacional, você vê nas contas que o governo está levando muito mais do que você, né? E o risco está todo com você. Paga muito imposto. Então, a gente optou por seguir no modelo de franquia. Uma das coisas também devido à questão tributária, né? Com empresas menores tem um imposto menor, e falando da parte tributária, né, que influencia na questão da franquia. Mas com relação a estoque, você perguntou também da relação da gestão de estoque, eu acho que é um dos fatores mais importantes do sucesso ou insucesso de uma empresa, de uma empresa de varejo, depois de vender. Eu costumo dizer para todos os meus funcionários aqui que temos que vender, nós temos que ser o apoio dos nossos vendedores. Se não tiver vendas, não tem o que eu fazer aqui, não tem o que a parte administrativa fazer, então é muito importante vender. E para vender tem que ter estoque. Mas quanto mais tem, mais vende. Mas qual o equilíbrio disso? Quanto de estoque é o ideal ter? Difícil medir, né? Mas fazer uma gestão de estoque no sentido de você ter o estoque
enxuto, mas que não perca muitas vendas por ter um estoque enxuto, é uma arte. Realmente você tem que dedicar muito empenho e ter o controle do estoque em mãos. Então, em todas as nossas lojas, a gente trabalha com um modelo de compras, né, de elaboração e dimensionamento de pedidos, baseado na média móvel dos últimos 12 meses de vendas, e considerando também o estoque de sobra que tem daquele produto em outras lojas, né, filiais, no caso. Então, esse sistema que a gente usa propicia a gente ter um estoque o mais otimizado possível. Falar que o estoque é ótimo é impossível, porque é complicadíssimo ter uma gestão ótima de estoque, mas é o mais otimizado possível dentro das nossas possibilidades. Mas eu creio que a gente faz um trabalho certinho na questão de gestão de estoque, porque, como eu falei, pode ser o fator que leva uma empresa iniciante, ou até uma empresa já consolidada, a ter problemas de fluxo de caixa e, assim, cair em bancos, antecipação de recebíveis e ver suas margens diminuírem por custos financeiros de estoque imobilizado. Então, é muito importante uma gestão bem feita do estoque, e a gente trabalha, eu dando apoio a todas as franquias, eu trato todas as franquias como se fosse uma loja nossa. E eu concordo com o que o Renato falou, que é uma responsabilidade até maior lidar com franquias, lidar com franqueado, porque você está lidando com o dinheiro do outro, você está lidando com sonhos, talvez com todas as economias de uma outra pessoa. Eu acho que isso nos força a fazer um trabalho ainda mais dedicado e mais correto, e querer acertar ainda mais. Então, na questão de estoque, a gente tem trabalhado o máximo para que as empresas, todas as lojas, comprem da forma correta para evitar problemas de fluxo de caixa, mas não compre pouco para evitar de perder vendas. Legal, obrigado, Thiago. Vou fazer agora uma provocação para todo mundo. É comum a perspectiva no comércio de tintas de que marcas muito conhecidas oferecem um giro muito maior em detrimento de margens que são supostamente menores. O contrário acontece com as marcas não muito conhecidas, ou de empresas locais com margens maiores, mas que precisam de um esforço maior para a venda, assim como o Edu comentou. Notem, sempre partiremos do princípio que tratamos de produtos certificados e avalizados qualitativamente pelo PSQ da Abrafat. O que vocês podem dizer sobre isso? Renatão, conta pra gente, qual que é a sua opinião? Essa não é uma particularidade do mercado de tintas, né? Quando você tem as marcas mais conhecidas, elas normalmente são mais pulverizadas, elas são quase... Alguns produtos viram até quase um commodity, né? Então, as margens certamente vão ser menores, né? Por outro lado, ela te traz a própria exposição da marca, né? Então, o cliente busca muito mais algumas marcas do que as outras, e esse é o ciclo da margem, né? Faz parte um pouco todo esse ciclo. Por outro lado, a gente tem empresas menores, né? E quando a gente fala em empresas menores, nós não estamos aqui falando de qualidade, né? Nós temos empresas hoje nacionais também, né? Como a Anjo, aí, citada pelo Edu, que a gente também trabalha, Eucatex, Masa, e muitas outras, né? Luxcolor, que são empresas hoje bastante reconhecidas com qualidade, né, e que possivelmente trazem margens um pouco maiores, né? Então, o que é melhor? Para mim, o melhor é você ter um equilíbrio, né, porque você precisa ter grandes marcas dentro do negócio, e elas também dão margem, se você souber trabalhar, elas também dão boas margens, né? Principalmente quando o varejista para de trabalhar preço e começa a trabalhar serviço e um bom atendimento, né? Porque só vender latex branco, acrílico branco, não vai dar dinheiro para nenhum lojista. A gente sabe disso, e aí, principalmente nas grandes marcas. Então, acho que a gente precisa melhorar o nível de serviço dentro das lojas e parar de olhar só preço, né? Porque a gente precisa
ter margem melhores para investimentos mais bem feitos. Então, assim, esse mix, eu acho que esse equilíbrio para uma loja de tinta é muito bom. Na franquia, por exemplo, quando a gente fez todo o processo de franquia, a gente fez baseado no nosso negócio. O nosso negócio era muito baseado em Souvenir, Coral, Sherwin-Williams. Quando a gente começou a ir para as franquias, a gente começou a ir a outros lugares, né, outras cidades, a gente começou a entender o quanto era importante outras marcas. E a gente fez um bid. Hoje a gente tem, acho que 8 marcas homologadas dentro das nossas franquias, né? O que eu falo, que o nosso papel de varejista é atender corretamente o cliente, não mentir em relação à qualidade, porque aquela qualidade do produto que me dá mais margem é inferior e eu vou falar para o meu cliente que é igual ou não é igual. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade e deveria ser o propósito nosso como varejista, né? Oferecer para o cliente o que ele realmente está procurando e é independente de qualquer marca, né? Não enganá-lo de alguma maneira em relação à marca, pensando exclusivamente na nossa margem, né? E com certeza existem grandes marcas, não só essas multinacionais, que podem trazer isso para o nosso consumidor. Legal, obrigado, Renatão. Vamos conversar agora com o Thiago Paviani. Thiago, qual que é a sua opinião? Você que é um vendedor exclusivo Souvenir. Então, eu acho que sobrou, eu compactuo com tudo que o Renato Salles ele falou, que é justamente a gente fazer a leitura do cliente, ser, digamos, sinceros com eles e fazer o entendimento da demanda daquilo que o cliente precisa e o que ele está disposto a investir. Isso é trabalho, é serviço, é desafio. É mais difícil fazer isso. Quando que a gente fica observando ou entregar só aquilo que o cliente ele pede lá, sem entender a necessidade dele, às vezes nós vamos estar olhando só para a nossa margem, porque eu acredito que nós tenhamos, e a gente desenvolve nas Flores Tintas, essa particularidade de entender o que o cliente ele precisa. Isso faz com que você possa atender, mesmo dentro de uma margem, uma marca exclusiva, uma Souvenir que nós trabalhamos, por exemplo, a gente pode estar oferecendo alternativas que as próprias marcas, a própria Souvenir, ela oferece como produtos standard e até econômicos, se for preciso. Agora, o grande diferencial nesse caso é nos colocar no lugar do cliente. É assim que nós entendemos, é assim que nós atuamos. E para melhorar as margens, nós podemos agregar serviços e produtos para que o resultado final do cliente ele seja satisfatório. Nós podemos agregar complementos, correlatos, etc., que vai satisfazê-lo, né? Então, só que isso é um grande desafio para nós lojistas, porque isso dá trabalho e requer treinamento dos nossos profissionais, requer um empenho, uma dedicação, querer realmente atender o cliente. Os nossos produtos, tinta, é técnico, sabe? A tinta é um produto técnico, é um produto que, na verdade, os clientes, eles buscam transmitir para nós, lojistas, para o nosso quem está atendendo, transmitirem a responsabilidade para nós, para quantificar, para indicar, para que eles cheguem no melhor resultado final. Então, o envolvimento dos nossos profissionais, eles entenderem essa essência de que nós temos que nos colocar no lugar do cliente, atender ele, fazer o entendimento daquilo que ele está disposto a investir. Se nós trabalharmos com multimarcas, que é muitos trabalham, facilmente eles vão conseguir atender, certo? E vão acabar contemplando as margens que a loja, os objetivos das empresas, os lojistas querem. E também quem é exclusivo, porque as próprias grandes marcas, voltam a reforçar, eles oferecem alternativas. E aí entra também a confiança, a credibilidade. Quando você se coloca no lugar do cliente, criou uma conexão com ele e ele confia em ti, talvez você vai conquistar, agregar valor ao teu produto sem perder a margem e atender ele de forma desejada.
Então, ser exclusivo ou multimarcas, eu entendo que para ambos vão conseguir atender as margens dos seus objetivos. E são estratégias que a gente tem para conseguir deixar o cliente satisfeito. Para mim, a satisfação, para Flores Tintas, a satisfação do cliente é o importante. E aí eu queria dizer mais, isso são filosofias de trabalho que tem essas grandes frentes, que nem o Renato falou, o Eduardo, o Thiago que está criando, são filosofias de trabalho que as empresas adotam. É uma essência. E aí você vai, o público, os nossos clientes vão se identificando. E eu entendo, eu acredito muito que isso cria uma confiança, cria um elo, e eles sintam isso. E isso que é bacana. Eu entendo que isso vai fazer com que você consiga agregar margem ao teu produto. Serviço. Isso é desafio. Legal, obrigado, Thiago. Edu, o que você tem para falar para a gente sobre o tema? Bom, Rodrigo, o tema cabe muito bem aqui na nossa loja, né? Você vê, a gente veio com uma marca aí desconhecida no mercado, falando da linha imobiliária, né? E acreditamos no produto, e é isso, né? Você trabalhar com a Souvenir, margem é muito menor, muito mais apertada, né? E você vender... Ô, Rodrigo, eu até tô um pouquinho perdido aqui, acho que a conexão tinha caído. Qual que foi o tema, o começo aí? Me perdoa, pessoal. A gente está falando sobre a margem, em detrimento das margens maiores e menores. Perfeito. Entendi. Então vamos lá. Que eu falei, né? Um dos propósitos é a gente ter aberto a loja com a Anjo para fugir um pouco desse mercado, né? Das grandes marcas, Souvenir, Cher, Coral, para ter uma rentabilidade um pouco maior, né? Então, assim, principalmente, gente, foi o que o Thiago estava falando agora, você tem que acreditar muito no produto, o produto tem que ser bom, porque, em primeiro lugar, sempre vem o consumidor. Então, não adianta você ter um produto dentro da loja, você vai indicar e depois você vai ter problema. Então, assim, eu tenho uma política que eu sempre falo, não adianta vender uma vez só, então a gente tem que vender sempre. Então, hoje a Anjo, né, que é o nosso principal produto aqui dentro da loja, ele passa essa credibilidade, a gente tem confiança no produto, então, assim, fica muito mais fácil de se vender. E por ser uma marca que na nossa cidade não tem outra, a gente não tem concorrente praticamente na linha imobiliária, né? Então, assim, só a Edu Tintas desenvolve o trabalho para a Anjo em Guarulhos. Então, a gente consegue ter uma margem maior, consegue trabalhar com markup um pouco mais folgado, né? Então, assim, é diferente. Acho que caiu o meu som aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo sim, Edu. Rodrigo? Oi, estamos te ouvindo. Você está me ouvindo, Edu? Eu acho Rodrigo, que o Edu... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo normal. Você está conseguindo ver? Eu perdi o som aqui. Deixa eu ver se volta ali. Então tá. Então vamos conversar com o Thiago, a gente já restabelece sua conexão. Voltou aí, Rodrigo. Voltou? Voltou no celular aqui, acabou caindo. Você tá me ouvindo agora, Edu? Vou desconectar aqui, caiu. Não tô ouvindo vocês. Tá ótimo. Tá? Tiagão, vamos conversar com você agora, enquanto o Edu restabelece a conexão lá. Conta pra gente qual que é a sua realidade aí no Nordeste. No Nordeste, em todos os estados, né? A gente está sempre em busca de melhores margens, mas é um desafio muito grande, principalmente porque a maioria das lojas são novas, né? Uma loja nova para se consolidar no mercado tem um atalho que é preço. Se você se consolida como ou pega a fama de barateiro, é um atalho para se consolidar no mercado, mas não é um atalho muito sadio, nem o que a gente procura, porque faturamento, eu ouvi isso na live passada da revista do Pintor, faturamento é ego, margem é saúde e caixa é vida. E é verdade, você ter uma margem saudável, sua empresa está saudável. Você trabalhar só em cima do faturamento, produtos de alto giro, vendendo muito com margem baixa, você vai ter algum problema em algum momento, a não ser que a sua distância entre o break-even, entre o ponto de equilíbrio e o seu faturamento seja muito grande, porque aí você consegue trabalhar com margens baixas.
cada empresa tem a sua especificidade, né? Empresas de baixo custo, que não tem um custo de aluguel elevado, não tem um custo pessoal elevado, ela consegue trabalhar com margens baixas. Mas empresas que têm um custo mediano e para alto, se ele trabalhar com margens baixas, ele vai trocar dinheiro. Então, realmente, as marcas tops do mercado, né, as três primeiras, Coral, Souvenir e Sherwin Williams, por elas terem um nome de mais peso e por ter uma competição maior entre os lojistas nessas marcas, acaba tendo menor margem. Mas isso não impossibilita da gente trabalhar a margem em cima desses produtos, trabalhando o valor agregado, né? Em vez de vender produtos de linha branca, como a acrílica econômica, a standard, que é de rendimento, em massa corrida, trabalhar valor, trabalhar cor, trabalhar premium, né, os atributos das tintas premiums, aí sim você consegue ter uma margem melhor. Então, em algumas lojas onde a gente tem vendedores que conseguem fazer um trabalho mais de conversão para linhas premium, né, e também para marca alternativa, que no caso nossas lojas nós trabalhamos com a Tintas Elite, a gente consegue ter uma margem melhor. Então, em resumo, é o vendedor, é a capacidade do vendedor de converter a venda, de vender valor ao invés de vender tinta, porque a maioria dos clientes não sabe a diferença existente entre as tintas, né? Então, eu até, antes de entrar nesse ramo, eu confesso que até hoje eu não sei tudo de tinta, a gente está sempre aprendendo, mas como leigo antigamente, eu achava que tinta para parede era um tipo só, não sabia disso. E a maioria, tenho certeza que a maioria dos clientes não sabe a diferença entre uma econômica, uma standard e uma premium. A gente tem que passar isso para o cliente, vender valor para o cliente. Quando a gente consegue vender valor, a gente consegue ter uma margem melhor. Acho que o caminho é esse, não tem muito que ficar brigando por preço, não tem muito que ficar questionando a indústria por preço e pedindo, desconfiando da indústria de que seu concorrente tem um benefício a mais que o seu. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, o que está ao nosso alcance, que é o quê? Capacitar nossos vendedores para vender mais valor, vender mais atributos e assim aumentar as margens. Legal, Tiagão, muito obrigado. O Salvador, quando idealizou essa live, esse tema, falou que ia ser um tema para muitas horas. Realmente tem muita coisa para a gente debater, mas como pode adiantar da hora, vamos pulando já para o finalzinho. Vamos falar sobre essa pandemia, o que ela nos trouxe. Como que está o e-commerce de vocês? O que ela trouxe de marketing digital? O que mudou para vocês? Eu vou começar com o Renato, que virou apresentador nessa live. Conta pra gente o que a pandemia mudou, o que já tinha na Tintas MC e o que veio e você acha que vai ficar. Bom, primeiro que a gente está falando de um negócio que foi péssimo, né? Quando a gente fala de pandemia, eu acho que a primeira coisa é a nossa sensibilidade de boas mudanças, né? E aí boas mudanças com os nossos colaboradores, boas mudanças com o setor. A gente precisa achar o contraponto de algo tão ruim que aconteceu com a gente, né? Por sorte de a gente fazer parte de algo tão importante, né? Então a gente está num mundo de essencial, então a gente sofreu muito menos do que outros segmentos. Todos vocês aí têm amigos que têm varejo ou outra coisa de outro segmento e recentemente estão podendo abrir de alguma forma e a gente está antecipado. O e-commerce, né? Então o digital é uma realidade para nós, basta a gente olhar nós como consumidores, né? Porém, uma realidade ainda muito pequena quando a gente fala do mundo tintas, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. A Tintas MC tem o e-commerce já há mais de 6 anos, então a gente já está bem avançado no e-commerce, mas ainda é muito pequeno, perto do offline, né, das lojas físicas. O que aconteceu nesta pandemia, né? As pessoas, de alguma maneira, destravaram um pouco, né, a qualquer tipo de obstáculo para um e-commerce e até obrigatoriamente sobrou, às vezes, o e-commerce para um elo de comunicação.
Então, o e-commerce é uma tendência. A gente vê aí os próprios fornecedores investindo muito, né, em ajudar os clientes a adentrarem numa plataforma que precisa, nós vamos ter que nos adaptar. Existe e a gente, como já está há 6 anos, existe alguns caminhos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem os marketplaces, né, fóruns das tintas, mas existem os marketplaces que cobram da gente 18%, e a gente não tem margem para isso. Então é um universo que, putz, quanto mais eu vender, talvez mais me prejudique. Então acho que é uma tensão que os lojistas precisam ter quando entrarem nos marketplaces. Agora aparecem marketplaces ofertando, né, um custo muito menor. Acho que é essa decisão que a gente tem que ter. A gente precisa deste apoio da fábrica, mas também desse apoio de um custo mais baixo, né? Não adianta a fábrica montar um marketplace para ajudar e coletar aí seus 17%, 18%. A gente, infelizmente, não tem margem para isso. E eu acho que o mundo digital é algo que não vai substituir nossas lojas físicas, tá? No meu ponto de vista, o nosso produto ser técnico, a gente tem muita dificuldade em logística do nosso produto. Ele não é simples como você vender uma camiseta ou vender alguns outros produtos, mas é algo que vai estar acontecendo, e eu acho que todos os lojistas precisam ter atenção. Quando a gente fala do mundo digital, né, o WhatsApp é um mundo digital, acho que a grande maioria dos lojistas já fazem as vendas com o WhatsApp, mas eu acho que vai ter uma amplitude maior aí de oferta de digital. A gente mesmo estamos lançando agora o nosso próprio marketplace de tintas, né, onde a gente consegue inserir todos os franqueados. Isso é um investimento muito grande que a gente fez, porque a gente também precisa inserir os nossos franqueados no mundo digital, entendeu? Então, acho que é algo que a gente precisa entender de alguma maneira, como participar, né, e ficar atentos com os novos entrantes, né? Eu acho que esta é a atenção nossa, que poucas pessoas às vezes ficam pensando. A gente fica pensando muito em concorrência do vizinho, que a gente brigou com o cara, e o ego deixa o nosso mercado cada vez mais para baixo, que os preços às vezes é muito mais ego do que qualquer outra coisa, né? E tem novos entrantes de olho no nosso mercado, que talvez com uma estrutura muito maior que a nossa. Esse, para mim, é o ponto de atenção que nós, lojistas, devemos ter daqui para frente. Legal, Renatão, muito obrigado. Thiago Paviani, você que está numa região tão específica aí do país, conta pra gente como a pandemia mudou, como você se virou nisso e como funciona o e-commerce para você. Desculpa, Rodrigo, eu acho que caiu a conexão aqui. Qual é que era a pergunta? Desculpa. É sobre o e-commerce, como que a pandemia mudou, o que você inovou e como que funciona o e-commerce para você atualmente. Sim. Relativo à pandemia, nós somos solidários àqueles que têm um problema. Nós somos, vamos dizer assim, a pandemia ela tem causado problemas para todos nós, né? Mas, felizmente, nós somos lisonjeados favorecidos por ser serviço essencial e, contudo, a gente consegue se manter no mercado aberto, trabalhando e se sustentando. Então, a pandemia é algo que nós temos que tratá-la como os órgãos públicos tratam, e, aproveitando isso, eu falo sobre o e-commerce, ele tem intensificado esse acesso digital. Também, como o Renato falou, os pedidos hoje são por WhatsApp, são por grupos, são por telefone, e-mail, etc. São vários caminhos para que os profissionais ou os clientes busquem fazer os pedidos. Mas o e-commerce, como o Renato falou, é algo que nós estamos evoluindo devagar. Por que acontece no humilde entendimento do Thiago é que o nosso produto ele é técnico. Por ser técnico, eu comentei antes, ele passa por uma cultura. A cultura do nosso consumidor.
talvez com o tempo, o nosso consumidor ele vai absorver, vai começar a comprar tinta pelas plataformas. Mas, para isso, olhem só, olhem o desafio. O nosso cliente, ele vai ter que pesquisar. Ele vai ter que querer saber sobre tinta. Que hoje, as lojas físicas que nós temos, nós substituímos isso. O cliente vem lá, ele apresenta um sonho, um desejo, uma solução, ele pergunta para nós, e nós passamos a ser os interlocutores. Nós vamos oferecer um produto, nós vamos oferecer uma solução para ele, certo? Já nas plataformas digitais, ele vai ter que pesquisar, entender o problema que ele tem e buscar solução nas plataformas. Isso é cultura, isso vai demorar um pouco mais, porque nós não estamos acostumados a fazer isso, né? E aí é desafiador, mas o que eu posso afirmar é que isso é inevitável. Nosso público, no futuro, nós vamos ter o público comprando tinta, e nós precisaremos se adaptar a isso. E a Flores Tintas hoje já faz parte de uma plataforma digital da Souvenir, e já estamos atuando nisso há um tempo. Nós já estamos se preparando para também atuar nessas plataformas com aplicativos ou website e tal, mas sempre com cautela. Nós vamos ter que provocar isso, é inevitável, não tem como ser diferente, e aproveitar as oportunidades. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tiagão. Vamos falar com o seu xará agora. Tiago, conta pra gente como que funciona seu e-commerce e quais as novidades que você pode trazer, pode dar uma dica aqui para os seus vendedores. Quando a gente começou a tentar vender por e-commerce, foi logo quando a gente lançou a marca Outlet das Tintas, né? A gente já começou com o e-commerce. Isso quando a gente foi para Salvador. Foi do interior da Bahia para Salvador. Eu achei que ia bombar. Eu achei que o e-commerce, nossa, ia ser o diferencial. Mas não é. A venda é muito técnica, como disse o Tiago. É muito técnica e o cliente, ele precisa tirar algumas dúvidas, ele precisa da consultoria do vendedor para deixar ele mais confiante em fechar a compra. Então, naquela ocasião, que eu achava que eu ia ter aí uma participação de pelo menos 10% do faturamento da loja no e-commerce, não chegava a 1%, era muito pequeno. Então, o e-commerce funcionava mais como uma vitrine, o cliente vê as promoções e ir até a loja, né? Ou como um gerador de lead, que tem o botãozinho do WhatsApp, tem o botãozinho do telefone, o número de telefone. Então, era mais um gerador de leads para a loja. Com a pandemia, a gente fez algumas adequações no site, passou a fazer algumas adequações também na nossa publicidade digital, e as vendas dos sites que antes eram inexpressivas, né, passou a ter até uma representatividade boa no faturamento das lojas, principalmente nas lojas de capital, né, as lojas do interior, mesmo todas tendo site, tendo e-commerce, a do interior não performa tão bem, ainda está mais como um gerador de lead. Mas as duas lojas em capital, né, que é na capital, na verdade são várias capitais, Salvador, São Paulo, João Pessoa na Paraíba e Natal. Tirando João Pessoa e Natal, que ainda está como um gerador de lead, São Paulo e Salvador teve um crescimento muito bom do e-commerce. Mas ainda assim, a conversão é muito baixa. O acesso é alto e a taxa de conversão é muito pequena. É abaixo da média dos e-commerce, né? Então, a gente fez uma pesquisa e verificou que a gente é bem abaixo da média da taxa de conversão. Mas isso eu creio que ser uma taxa de conversão natural para o mercado de tintas, porque, como eu falei, é uma venda muito técnica. O cliente precisa tirar dúvidas. Às vezes ele olha, consulta no site, vai lá no carrinho, monta o carrinho, vê valor de frete, vê tudo, e vem até a loja e faz a compra que ele poderia ter dado um clique lá no site e ter feito. Muitos clientes falam que viu no site, fez a lista, até imprime a lista e traz para a loja. Então, acho que ainda tem muito a amadurecer. O Renato falou uma coisa certa, o cliente agora se viu um pouco forçado, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas o cliente passou a ter um ímpeto maior por comprar pela internet. E acho que, naturalmente, todos os e-commerce de todo tipo de negócio teve um crescimento. Mas a gente trabalha dessa forma, tentando ter um
uma plataforma geradora de leads que o cliente ele pode, no site, comprar pelo site, comprar pelo WhatsApp ou comprar pelo telefone. Então, como se diz, um omnichannel, mesmo que seja assim, um omnichannel sendo estruturado ainda, mas é uma mini plataforma omnichannel. Legal, obrigado, Thiago. Edu, e como funciona para você o e-commerce? Qual que é a sua Rodrigão, experiência? nós temos aqui o nosso site, ele é um e-commerce montado, né? Só que assim, ele não está aberto para vendas. A gente consegue entrar lá, fazer orçamentos aí igual o do Thiago, né? E mandar para a gente esse orçamento. O que nós já identificamos também em relação ao e-commerce, né? No nosso caso, nós somos apenas uma loja, né? Então, acaba sendo muito difícil também em questão de logística, né? Apesar que você consegue habilitar o site para alguns CEPs, né? Mas para a logística, acaba ficando o valor, no caso do frete, um pouco inviável para o cliente. Em relação à pandemia, do Rodrigo, cara, quando a pandemia estourou, acho que todo mundo aí ficou desesperado, né? Nós fomos uns desses aí também, a gente ficou bem preocupado, mas graças a Deus aí o nosso segmento foi bem abençoado aí com poder estar trabalhando, né? Ficamos aqui apenas 3 dias aí de portas abertas e graças a Deus deu muito certo. O que nós fizemos bastante? Pessoal muito em casa, muito em redes sociais, então o que eu fiz? Eu ataquei bastante nas redes sociais, fazendo, lançando produtos, Instagram, Facebook, fazendo vídeos aí igual o Renato Sá, que é o nosso professor aí. Então, assim, isso teve chamou bastante cliente para a loja. Um dia em casa, eu fazendo uma brincadeira com a minha noiva lá, a gente vende aqui uns mopzinhos de limpeza, né? Eu fiz uma livezinha falando que eu estava limpando o chão, e eu acabei vendendo na brincadeira aí de limpar o chão lá de casa quase 20 mopzinhos. Então a gente atuou bastante nas redes sociais. O e-commerce, para o nosso segmento, né? Todo mundo já falou, o segmento é muito serviço, né? Então, assim, o cliente ele quer uma atenção, ele quer saber qual é a cor que vai ficar bonita. Então, infelizmente, ele ainda não, para a gente, ele não entrou. É uma tendência? É uma tendência, só que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que ver qual que vai ser a melhor solução para isso. Outra ferramenta que a gente utiliza muito aqui na loja, o cliente ele acaba entrando no site, ele pega os nossos telefones e ele entra via contato pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma baita de uma ferramenta. O WhatsApp você pega o cliente e fala, faz um vídeo, quero identificar qual é o seu problema. Muitos clientes têm dúvida, minha parede está com mofo, qual cor que você acha que vai ficar bonito? Então a gente pede para o cliente fazer vídeo, a gente faz vídeo dos produtos, tira foto, manda. Então, hoje o WhatsApp a gente tem trabalhado muito melhor em relação ao próprio e-commerce. É isso. Legal, obrigado, Edu. Vamos chegando aqui ao final da nossa live, eu vou me despedir dos nossos convidados, agradecer pela participação, claro, e agora que a Artesp é nacional, eu não posso deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, perguntar como vocês veem a Artesp, o que a gente pode ajudar vocês. Vou começar com o Thiago Paviani, que está um pouco mais distante da gente. Thiago, como que a Artesp poderia te ajudar no dia a dia? O que você acha que a associação seria importante aí para os revendedores do todo o Rio Grande do Sul? Olha, Rodrigo, a Artesp ela bem estruturada, uma instituição que há muito tempo já atua no mercado. Nós estamos um pouco distantes, sim, e gostaríamos até de ficar mais próximos. Então, o grande desafio é tentar criar existir um canal de uma ligação mais próxima, né? Mais próxima e estar mais por dentro, sabe? Então, tem uma distância e isso desfavorece um pouco. Agora, o desafio, talvez, os que estão mais próximos aí possam ajudar mais a contribuir para como chegar até nós, estando contribuindo com, enfim, dicas, etc., dentro da parte organizacional e administrativa. E fazendo essas lives aqui, estão contribuindo demais, certo? Estamos assistindo, a gente vem acompanhando, hoje temos a oportunidade de participar, isso já é uma grande contribuição. Obrigado. Legal, obrigado, Thiago, obrigado pela sua participação. Vamos conversar com o seu xará.
Tiago, obrigado pela sua participação e fala para a gente como que a Artesp poderia te ajudar aí no seu negócio, o que você espera da nossa associação? Poderia ajudar comprando da gente, né? Brincadeira, não, mas eu acho que a Artesp, eu conheço há pouco tempo, né? A Artesp, eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo na geração de conteúdos para os lojistas é muito interessante e isso contribui muito. A própria live que nós estamos participando agora, muito bom trocar essa experiência. Acho que lojistas de todo o Brasil que acessam o site e o Facebook, as plataformas da Artesp e lê ali o conteúdo que vocês colocam, já é de grande ajuda. Eu estava dando uma olhada no Facebook, no site de vocês, tem muita coisa interessante ali que nem eu sabia, então já acabou contribuindo muito para mim, né? Eu dei uma olhada em algumas pesquisas que vocês colocam, dados, etc. Isso é muito interessante, porque vocês fazem um compilado de notícias e conteúdos que nos interessam. É um filtro, né? Vocês fazem um filtro e jogam lá. É muito interessante. Então, acho que essa geração de conteúdo para os lojistas já é uma grande contribuição. Continue fazendo isso aí, vocês estão de parabéns. Legal, obrigado, Tiagão. Edu, você que já conhece um pouco mais a Artesp no nosso dia a dia, conta pra gente como a Artesp poderia contribuir aí no seu negócio. É um prazer te conhecer e obrigado pela participação. Rodrigo, que agradeço aí, muito obrigado pelo convite, agradecer a todos os nossos parceiros aí, né, o Renato, o Thiago, os dois Thiagos aí, muito bom esse nosso bate-papo aí, aprendizado fantástico, né, aí do Tintas que está começando, eu que estou começando aqui nessa área administrativa, vamos dizer assim, né, como eu falei, eu estou muito tempo no mercado, mas administrando eu estou apenas 5 anos, é muito bom aí participar com vocês. Em relação ao Artesp, Rodrigo, antigamente a gente não tinha tanto esse contato, né? Hoje as redes sociais, internet, ficou tudo mais fácil, né? Então, queria parabenizar aí o trabalho que vocês têm feito, tá chegando bastante conteúdo pra gente lojista aí. Então, assim, continuar, né? Que nem você fala, o que pode ajudar e continuar com esse trabalho, tá? Mandando vídeos, informações, eu tenho um WhatsApp aí da Artesp, o Sassá sempre mandando informações pra gente, nessa época de pandemia aí foi fantástico aí o apoio que vocês deram pra gente, o Salvador sempre mandando, vai abrir tal dia, não vai abrir, pode fazer isso, é isso que a gente espera da Artesp, né, esse apoio com os lojistas, tudo isso aí. Agradeço e um abraço a todos aí. Legal, Edu, obrigado, um abração. Deixei por último aqui meu parceiro Renatão, que é nosso vizinho, prata da casa. Renatão, fala um pouquinho do Artesp, faz uma propaganda pro pessoal que ainda não é associado, e como que a gente pode ajudar mais. Deixou pro cara certo. Na realidade, eu falo muito para os lojistas o seguinte, né? Para a gente ter uma associação forte, a gente precisa estar na associação, né? Então, o que eu falo para todos os lojistas, independente do tamanho, é que o custo de se associar é muito baixo da Artesp. E quanto mais lojistas fazerem parte da Artesp, né, mais condições ela vai ter para trazer conteúdo, para nos ajudar, né? Então a Artesp tem setor jurídico, a Artesp tem a área de informação, a Artesp tem as festas do pintor, a Artesp tem os eventos, né, tem treinamentos. Então, assim, eu acho que é muito importante, né, antes da gente exigir algo, né, de uma associação, é estar nesta associação. O que é muito legal da Artesp, embora vocês são executivos, você, o Salvador, a Artesp é gerida por lojistas, né? Lojistas de segmentos, de lugares às vezes diferentes, né? Com bandeiras de marcas diferentes, mas que contribuem para o segmento. Então, fica aí a minha solicitação, né? A MC faz parte da Artesp, acho que quase desde a fundação, se não da fundação, e é muito pouco a contribuição que a gente pode fazer para ajudar a Artesp a ter cada vez mais conteúdo, né? Ontem mesmo a gente teve um problema jurídico, embora a gente tenha nós temos o nosso jurídico,
a gente sempre, putz, liga para a Artesp, vê se já aconteceu isso em tal lugar. Então, a Artesp pode proporcionar muita coisa para o lojista, e eu falo o seguinte, principalmente para os pequenos, né? Porque tem informação, né? Tem pessoas qualificadas, tem lojistas envolvidos que podem ajudar, e eu acho que esse momento, e eu quero dar os parabéns mesmo, a Artesp conseguiu transformar, né, esse momento e aparecer, né? A Artesp também precisa aparecer. E eu acho que esse momento a Artesp não pode perder, porque ela, de alguma maneira, despertou de muitos caras que nem conheciam a Artesp, né? Pô, mas é a nossa associação, né? A Associação dos Remedeiros de Tinta do Estado de São Paulo, que hoje é nacional. Então, que a gente possa todos fazer parte da Artesp. E se meus amigos aí da live não fazem, é meu convite aí para vocês fazerem, porque é importante para o nosso setor uma associação forte, até para a gente poder cobrar depois de alguma coisa, uma ação, alguma coisa. Poxa, tá bom, Rodrigo, a propaganda? Tá ótimo, não tem como ser melhor. Só esqueci de dar o valor da associação, o endereço e tal, mas fica isso é só procurar o Salvador aqui que a gente passa tudo. Muito obrigado pelas palavras. Sigam o Renato da Tintas MC, uma gigante do setor. Se faz parte, é bom para todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, agradecer nossos espectadores. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Valeu, pessoal. Um abração, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês aí todos aí. Abraço.